Tudo parece desmoronar. Desabrigados, criminalidade, vícios e doenças mentais só pioram. Políticos culpam o sistema. Ativistas a desigualdade. Mas e se o problema vier de onde ninguém olha? E se tudo começar em casa? Se você rastrear cada problema que afeta a nossa sociedade? Se você rastrear cada problema que assola a nossa sociedade, você chega a uma resposta: a epidemia da ausência paterna. Nos Estados Unidos da América, 1 em cada 4 crianças cresce sem pai, totalizando 18 milhões. Esse aumento é grande comparado a menos de 10% em 1950. Como isso ocorreu? Após os anos 1960, tudo mudou. Programas de assistência social foram criados para apoiar mães solteiras, então cerca de 9% das famílias. A política teve consequências não intencionais, pois o sistema recompensou a ausência masculina no lar. Com a liberação das leis de divórcio, as taxas dispararam nos anos 1970, chegando ao pico em 1980, com cerca de 23 divórcios a cada 1.000 casais. Em divórcios, geralmente a mãe fica com a guarda dos filhos. A maternidade solo subiu de 9% nos anos 1960 para quase 40% no início dos anos 2000. Essa mudança familiar criou um novo herói cultural, a mãe solo que fazia tudo e o pai ausente sem valor para manter por perto. Em 2 gerações, os pais deixaram de ser essenciais para se tornarem opcionais. Todas sabemos da importância de uma mãe, mas qual o impacto de separar uma criança do pai? Para um menino, o pai serve como um modelo de masculinidade. Eles mostram como controlar os impulsos e enfrentar os desafios de forma direta. Eles costumam ser a primeira validação externa que um menino recebe de um homem. Isso é importante porque crianças aprendem principalmente por imitação, não só por instrução. Meninos aprendem a ser homens observando não só recebendo instruções. Quando falta esse exemplo, jovens muitas vezes não têm resiliência emocional, como a capacidade de lidar com críticas, adiar a gratificação ou administrar a frustração de forma positiva. Por isso, são mais propensos à raiva, depressão e instabilidade emocional. Sem validação masculina externa, meninos tendem a ter mais ansiedade e insegurança. Eles buscam a aprovação masculina entrando em gangues ou sendo muito competitivos. Muitos meninos, ao crescer, tornam-se muito isolados. As filhas se beneficiam quando os pais mostram essa masculinidade, pois isso define o padrão para seus futuros relacionamentos. Um pai ensina a uma menina como ela merece ser tratada, o que é respeito e também que tipo de amor ela deve aceitar. Quando isso falta, muitas meninas crescem confundindo atenção com afeto. Elas começam a buscar validação nos homens. O amor paterno ensina limites. Enquanto a mãe nutre, conforta e supre as necessidades físicas da criança, não pode ser também uma disciplinadora rígida. Sinceramente, é muito para uma pessoa só. Não que mulheres não consigam, mas é difícil. Cabe ao pai moldar o caráter dos filhos e criar estrutura com disciplina. Tenho certeza de que muitos de vocês já viram casos de um menino que não ouve a mãe, mesmo ela tendo dito algo 1000 vezes. Quando o pai que sabe exercer autoridade entra, basta falar uma vez e o menino obedece imediatamente. Esse é o papel insubstituível do pai, incorporar a força de uma forma que faça o filho respeitá-lo e mais tarde querer imitá-lo. Mas sem força interior, caráter, autoestima e identidade masculina positiva. Os meninos se tornam homens perdidos que, na melhor das hipóteses, lutam para ser bons parceiros para suas futuras esposas. Na pior das hipóteses, entram no crime e frequentemente recorrem ao vício como forma de lidar. Menino sem pai passa a vida tentando preencher o vazio de não ter sido suficiente para que o pai ficasse. Para meninas, o amor paterno é a primeira lição de confiança, valor e autoestima. Quando esse amor falta, ela não deixa de precisar dele, ela só começa a procurá-lo nos lugares errados. Os dados mostram que meninas de lares sem pai têm mais risco de engravidar na adolescência, ter baixa autoestima e se envolver em relacionamentos tóxicos, buscando uma figura paterna em vez de um marido. O pior é que os dados indicam que, sem a proteção do pai, a menina tem mais risco de sofrer. Abuso sexual, porque ela fica exposta a predadores, manipuladores e ao tipo de atenção que finge ser amor. Meninos sem pai têm o dobro de risco de abandonar a escola e notas mais baixas em testes.
Segundo o Departamento de Justiça, mais de 70% dos jovens em instituições correcionais estaduais vêm de lares sem pai, e meninos sem pai apresentam taxas muito maiores de dependência química. O problema da ausência paterna é muito mais grave na comunidade afro-americana, onde 47% das crianças estão crescendo sem um pai em casa. Muitos acreditam que criminalidade e pobreza em comunidades negras são questões raciais, mas na verdade são questões familiares. Crianças que crescem sem pai em casa têm 4 vezes mais chances de viver na pobreza e, como já dissemos antes, o dobro de chances de abandonar a escola. Esse ciclo é agravado pelas altas taxas de encarceramento, que tiram ainda mais pais de dentro de casa, fazendo com que a próxima geração cresça sem essa orientação masculina essencial. Sem essa orientação, meninos têm mais chances de buscar pertencimento em gangues. Isso também impacta famílias brancas, pois a ausência paterna cresce em toda a América. A ideia de que negros americanos sofrem por racismo perde o foco central, que o grupo demográfico mais bem-sucedido nos Estados Unidos não são os caucasianos, e sim os asiático-americanos. Grupo com menor ausência paterna, cerca de 10%. As famílias asiáticas também têm a maior renda média domiciliar, a menor taxa de pobreza e a menor taxa de encarceramento neste país. Os asiático-americanos superam quase todos os outros grupos, porém a ausência do pai afeta mais do que só as crianças. Quando um pai vai embora, todo o peso da casa recai sobre os ombros da mãe. Ela precisa ser provedora, cuidadora e disciplinadora ao mesmo tempo. Pesquisas indicam que mães solteiras lidam com mais estresse, depressão, esgotamento e têm 5 vezes mais risco de pobreza do que mulheres casadas. Muitas precisam trabalhar em vários empregos apenas para sobreviver, sem ninguém para dividir o peso emocional e financeiro. Os filhos delas muitas vezes passam menos tempo supervisionados, porque ela literalmente não tem tempo. A cultura exalta sua força, mas ignora seu sofrimento. Muitas vezes, por trás de uma mulher forte e independente, há alguém cansada, solitária e suportando um fardo que não deveria ser só dela. Famílias fortes são a base de uma comunidade, e uma comunidade é a base de uma nação robusta. Quando a família desmorona, o senso de dever que unia as pessoas também se dissolve. Os vizinhos deixam de se ajudar. As pessoas se isolam e o laço invisível que nos unia silenciosamente se desfaz. Então, é com esse desfazer das redes de segurança comunitárias. As pessoas começaram a recorrer ao Estado para obter o que antes a família fornecia, como segurança, apoio e estabilidade. Nos anos 1960, poucos americanos dependiam da ajuda do governo. Hoje, mais de 1 em cada 3 lares recebe algum tipo de auxílio federal, e os Estados Unidos gastam mais de 12 trilhões de dólares por ano em programas de assistência social. O que era para ser uma ajuda temporária virou dependência permanente, pois a família que permitia a autossuficiência desapareceu. Quando as pessoas deixam de aprender responsabilidade em casa, elas se tornam dependentes do Estado. As escolas substituem os pais, os burocratas substituem os pais de família. O resultado disso é um indivíduo incapaz de ser independente, porque ele sempre precisa de outra pessoa para sobreviver. Os pais fundadores sabiam que a liberdade dependia da virtude, e que a virtude começava em casa. O governo garante a liberdade, mas só as famílias ensinam como vivê-la dignamente. Os melhores indivíduos e cidadãos não são formados por alguma instituição. Eles se formam em famílias estáveis e comunidades fortes, onde educação, disciplina, responsabilidade e amor são exemplos. Uma nação só é forte quanto seus lares, e nenhum governo substitui o ensino moral à mesa de jantar. O colapso da família enfraquece a sociedade e elimina as condições que permitem a liberdade. Então, espero que agora estejamos de acordo que famílias estáveis são a resposta para os problemas da nossa sociedade. Mas como reconstruí-las se uma geração inteira cresceu sem vê-las? Esse ciclo continua. Meninos sem pais não aprendem a ser um. Não ajuda termos aprendido a dizer aos homens que não precisamos deles, que marido é irrelevante e pai opcional. Mas andando pelas ruas de qualquer cidade americana, você percebe o quanto isso está longe da verdade. Grandes cidades dos Estados Unidos da América passaram a ser marcadas por acampamentos de sem-teto e uso aberto de drogas. De perto, é impossível não sentir o desespero deles ao vê-los caídos, olhos vazios e perdidos em um torpor de drogas. Fico pensando no que seria se alguém, em algum lugar, tivesse feito eles acreditarem que eram destinados a algo maior. Porque é disso que se trata, de autoestima. O amor de mãe é incondicional, mas a presença de um pai, sua disposição de ficar, de liderar e de criar seus filhos é uma escolha.
E essa escolha se torna a base da autoestima de uma criança. Quando o pai fica, a criança sente que merece ser amada. Se ele vai embora, essa crença é destruída. Muitos passam a vida tentando preencher esse vazio. Então, tudo o que posso dizer, e isso parece tão clichê, mas homens, sua nação precisa de vocês. Nós mulheres precisamos de vocês. Seus filhos precisam de vocês. Disseram a vocês por décadas que são desnecessários, mas isso não é verdade. Um homem forte transforma sua casa, bairro e o futuro dos filhos. Você não é impotente. Você é essencial ao liderar, proteger, prover e permanecer. Mesmo nas dificuldades, você mantém o equilíbrio entre ordem e caos. Sei que muitos de vocês nunca tiveram esse exemplo. Você não teve um pai para te ensinar isso. Mas toda geração de homens tem a escolha de repetir os fracassos do passado ou de quebrar o ciclo. Sua escolha. Seja o homem que seu filho admire, que sua filha confie e o pai que você não teve.